Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada. Uma convidada super especial. Ela que veio da terra do Charlie Brown Jr. Ela veio da Praia Grande, não é de Santos, mas tá valendo. Quase Charlie Brown. Minha incrível amiga, maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão sair completamente apaixonados por ela. Uma das pessoas que eu conheço que tem mais prazer e mais amor na profissão do direito. Muita gente que passou por aqui gosta, mas essa pessoa ela é apaixonada pelo que faz. E vocês vão entender isso a partir de agora. Seja muito bem-vinda, minha amada amiga Vivi. Que bom te ter por aqui. Que honra para nós termos a oportunidade de bater esse papo com você. Tenho certeza que vai ser, já é, muito enriquecedor para todo mundo. Então, eu quero começar com a clássica. Quem é Vivi? Quem é Vivi? Bom, primeiro, muito obrigado por essa apresentação, que eu já tô quase chorando. Eu comecei já chorando com essa apresentação. Vivi realmente apaixonada, determinada, movida a desafios. Acho que isso é uma coisa que me resume bastante. Sou intensa, vou de cabeça em tudo que eu faço. Na profissão, na vida pessoal. Em tudo. Mergulho raso, mergulho fundo em águas rasas e vou com tudo Sempre mesmo. de cabeça, né? Sempre de cabeça, com tudo. Essa é uma característica de quem é apaixonado pelo que faz, que gosta, que tem prazer. Sim. Por que a advocacia? Como que você decidiu que você ia ser advogada? Tão determinada que sou que quando eu estava na 7ª série eu já sabia que eu ia fazer direito. 13 anos de idade. Por quê? Vou fazer direito. De onde surgiu o estalo? Ou foi do O nada? estalo, assim, cresci, porque a estante do meu avô era cheio de livros de direito. Uhum. Né? Meu avô não fez direito, era militar, mas tinha os livros e meu passatempo era ficar vendo os livros e folheando os livros. E meu avô sempre falava, direito é um leque de profissões, é um leque, que não sei o que, concursos, família inteira, todo mundo concursado, né? Mas eu falei assim, não é isso, eu quero fazer direito. E aí entrei a princípio para ser delegada. Delegada? Queria ser delegada. Com 1,50 m e um biscoito. Muito bom. Muito bom. Mas não é a gente que escolhe a área. É isso que eu falo, que é onde eu vou chegar no Prev, né? Entrei com foco. Penal. Acho que todo estudante de direito entra com penal, né? A grande maioria. Eu quero concurso, eu quero ser delegada de polícia. Não, eu quero ser delegada. Nossa Porque meu negócio é pegar e... Chegou na faculdade, já no primeiro semestre, bomba. Não é para mim. Fui conhecendo, fui fazendo estágio. Falei, cara, eu gosto da advocacia. Eu quero ser advogada. E até hoje, a minha família me enche o saco para concurso público. Eles não se conformam que eu sou advogada. Mas assim, eu converso e brinco com todo mundo que quem está de fora tem uma falsa ilusão que o concurso vai te deixar melhor financeiramente. Mas hoje em dia não é mais assim, Não. né? Com o empreendedorismo que tem dentro da advocacia, é por isso que você vê muitos escritórios pequenos crescendo tanto, lucrando tanto de uma forma tão profissional, né? Exatamente. E se você não fosse delegada, qual outro concurso que você seguiria? Não me vejo em outro concurso que não fosse de delegada. Só delegada? Só delegada. Meu Deus. Hoje, talvez, para Procuradoria da União. Aí eu seria, vamos dizer, advogada do inimigo, né? Porque eu já advogo contra o INSS, eu iria defender o INSS. E da onde que surgiu essa paixão pelo Prev? Da onde que veio isso daí? A área me escolheu. Antes de eu chegar no Prev, eu passei como todo recém-formado por várias áreas do direito, né? Inclusive, cheguei a me questionar na profissão, né? E aí, o Prev, de 2 formas, apareceu na minha vida. E as 2 formas foram como, na verdade, a primeira como temporária, para cobrir uma advogada da área previdenciária que ia sair de licença maternidade. Então, era um período que eu assumi ali por 4 meses. Eu não sabia nada de Prev, a não ser o que eu tinha aprendido na faculdade. Cheguei para trabalhar sem saber nada. A dona do escritório sentou comigo assim, em 10 minutos, falou, o que você tem para atender é isso. Primeiro cliente, entra. Foi assim, na raça. E ali eu já deslanchei, naqueles períodos de 4 meses, eu já comecei a gostar do negócio, mas não gostava do perfil. Falei, aqui eu não me enquadro. Se ela tem intenção de me efetivar, não é para mim. Então, eu mesma falei que não ficaria, que cumpriria só o período temporário. Voltei para outra área do direito. E
E aí o dono do escritório sabia que eu tinha essa familiaridade com o Prev. Ele falou, meu pai tem uma associação. Começou a jogar os processos do Prev. Aí eu tive que conciliar a parte empresarial, que eu cuidava do escritório, juntamente com a parte do Prev. Nossa Senhora. Aí chegou uma hora que eu tive que falar pro dono. Não dá, né? Falei, ó, seguinte, ou eu faço empresarial, ou eu faço Prev. Ou vocês me dão um estagiário, porque não dá para eu estar fazendo meio de um agravo de instrumento, um RESP, e teu pai chegar aqui com uma inicial para distribuir ainda hoje. É cobrar o escanteio e correr para cabecear, não tem a menor Né? condição Porque era de fazer assim. tudo. Aí ele falou, ok, vamos te dar uma estagiária. Aí o que eu fiz? Já tinha toda a estrutura do Prev, delegava para supervisionava a estagiária e mantive no empresarial. Mas não dava em questão de distância e tudo mais, e aquilo não me tocava o coração. Eu parecia assim a bruxa do 71, sabe aquela advogada assim, velhinha, caquética? Sem força, sem brilho, Era eu. né? Era eu no empresarial. E aí me ligou, eu sempre buscando já outro emprego, principalmente mais próximo. Me ligou um escritório da minha cidade. E a pessoa falou, você tem experiência? Com certeza, eu tenho. E aí foi dito e feito. Era outra grávida, que era sócia do escritório, que a pessoa que era o auxiliar dela também tinha deixado ela na mão. E a sócia, que era a única pessoa que tomava conta do Prev, também ia sair de licença maternidade. Então, eu teria que assumir 100% o Prev sozinha do escritório. Ou seja, já era que você tinha um gosto maior, né? Era uma E oportunidade aí eu excelente. fui, já consegui o emprego e já, de mesmo dia, eu já me matriculei na pós. E aí, não saí mais. Lá no escritório, graças a Deus, fiquei muitos anos lá, onde eu aprendi muito, devo muito de quem eu sou, tanto como profissional humana, como da minha parte prática, a esse escritório, que me deu uma oportunidade enriquecedora. Mas, como toda plantinha, né, tem uma hora que o vasinho fica pequeno para essa flor crescer, né? E aí foi preciso encerrar esse ciclo para dar início ao meu próprio escritório, para eu fazer a minha história realmente. Mas ali foi onde realmente eu me encantei, me apaixonei, chorei, me descabelei com os clientes, era assim. Eu sinto, assim, toda a área do direito tem uma relação muito humana, mas o Prev parece que tem um pouquinho mais, né? Muito. Mas é um sentimento que eu tô tendo errado ou realmente é isso? Para mim, é total. Por quê? Porque você realmente impacta a vida das pessoas. Você Às vezes, muda, né? às vezes o cliente ele não tem noção do teu esforço. Que nem eu já fiquei frustrada, por exemplo, de eu estar mais feliz que o próprio cliente. Mas é porque ele não viu a luta que eu tive que fazer lá atrás, entendeu? A batalha, A né? batalha nos bastidores, ele só viu o resultado. Mas eu também já cansei de ver até mesmo em atendimento, por exemplo, do cliente se desmoronar na minha frente e chorar. E depois falar para mim que ele nunca conseguiu chorar pro psicólogo e pro psiquiatra dele, mas comigo ele conseguiu se abrir. E isso é uma coisa que não tem script, não estava no meu roteiro. Peraí, eu vou atender uma pessoa que está com um problema psicológico. Ele estava com outro problema. Mas ele sentiu a vontade comigo e ele desabou. E como que você contornou essa situação? Ou você só deixa a pessoa à vontade? O que você faz? Já tem A Vivi ali na hora, minha vontade era de abraçar o cara. Mas calma, estamos no profissional. Não fiz isso. O seu atendimento é muito humanizado, né? Muito. Eu pedi licença, peguei um chá. Na época eu usava óleos essenciais, como aromaterapia, que é uma coisa natural. E eu perguntei se ele me permitia fazer um exercício de respiração com ele, se ele aceitava óleos essenciais. E ele falou que sim. E a gente fez uma breve pausa no atendimento. Eu pinguei uma gotinha na mão dele, coisei e fui fazendo exercício de respiração com ele ali. Ele foi se acalmando. E ali a gente contornou a situação e continuamos o atendimento. Gente, que aula. Você pegou isso daí, você que tá assistindo? Só isso aqui já vale seu like, já vale sua inscrição no canal, porque olha só, a gente tá falando de um atendimento que vai muito além da parte jurídica. Passou para terapia, passou para o acolhimento, que aula maravilhosa. E detalhe, ele me confessou que ele não tinha prazer de viver, ele queria tirar a vida dele. Imagina você, chega para um atendimento, inclusive que o próprio escritório falou assim, Viviane, você vai atender essa pessoa, tá querendo fazer caridade, é jovem, tá com preguiça para trabalhar, laudo trabalhista veio negativo de doença ocupacional. Sabe assim, aquele caso que você acha que não é nada?
E aí, no fim das contas, ainda consegui reverter o caso todinho no previdenciário para ele receber ainda 5 anos retroativo, que o benefício dele era um auxílio doença acidentário. Na verdade, era um auxílio doença acidentário por doença ocupacional. Porém, no trabalhista foi negativo o laudo, mas no Prev eu tive um laudo negativo, não relaciona a coisa, mas eu pedi perícia in loco. E aí, na perícia in loco, no Prev, foi constatado o ocupacional. Ou seja, você fez uma série de manobras até conseguir chegar... E aí o benefício dele foi reconhecido como auxílio-doença acidentário. E isso impacta em questões trabalhistas, em questões previdenciárias, em questão no valor do benefício. Ele receber, inclusive, atrasados aí de 5 anos. Nossa, quer dizer, você mudou a vida da pessoa. Exatamente. Tem contato com ele ainda? Tenho. Tá bem. Tá bem. Que E legal. tá vivo... Tá feliz. Que legal. Que é o mais importante, né? A pessoa se reencontrar. Exatamente. E o pior, assim, não é que ele não queria trabalhar. Ele se sentia injustiçado. Ele falou assim, doutor, eu quero trabalhar. Ele chorou pra mim porque ele queria trabalhar e ele não conseguia. Ele não conseguia estender uma roupa no varal. Ele era menosprezado pela mulher em casa porque ele estava ali e ele não conseguia trabalhar. É isso que eu falo. O Prev, ele toca a gente de diversas formas, assim. E tem uma área do Prev, algum subnicho que você gosta mais, que esse é o que brilha teu olho, assim? Tem 2. Faz. Fala pra gente. O meu carro-chefe, que é o planejamento previdenciário. O que seria o planejamento previdenciário? São os cálculos. Engraçado que é aquilo, eu sempre odiei matemática. Muito engraçado, né? É irônico. Nunca fui da matemática. Mas o planejamento previdenciário eu vejo como impacta o futuro da pessoa. Você consegue prevenir danos. Né? Porque eu vejo muita gente chegar para mim e falar assim, doutora, meu benefício tá baixo, dá para revisar? Então, se você tivesse feito um planejamento previdenciário lá atrás, seu benefício não seria baixo hoje. Não tem erro do INSS aqui. O problema é que você não se planejou. Você achou, tá bom, tenho 35 anos, vou lá, vou dar entrada sozinho no INSS, tá tudo bem. Acontece com muita gente, até mesmo na minha família aconteceu isso antes de eu ser formada. E quando você faz um planejamento previdenciário, ainda mais agora pós-reforma da Previdência, você consegue saber qual que é a regra de transição que vai ser mais vantajosa para você, ainda que você seja um funcionário CLT. Não precisa ser um contribuinte individual, um empresário, para você saber quanto você vai recolher para o INSS. Que legal. Por exemplo, eu sou CLT. Se eu quiser aumentar minha aposentadoria com o planejamento, eu consigo ter uma ideia. Com planejamento você consegue. Seja contribuindo como facultativo para estar complementando a sua renda, seja para você esperar mais para se aposentar. Às vezes, tá bom, adquiri meu direito agora. Mas se eu esperar mais 2, 3 anos, eu vou aumentar. Porque meu salário vai melhorar cada ano que passa, pelo menos é que a gente espere da empresa, né? E você consegue se programar nesse sentido. E depois que aposentou, tem como rever isso daí ou é mito? Porque eu vou falar uma dor em casa. Nossa Senhora, minha mãe, um beijo, mãe, te amo. Minha mãe me pergunta isso, acho que dia sim... Dia não. Exato. E eu não tenho a menor ideia. Eu falo, mãe, eu não sei, não é minha área, eu não sei nem para que lado vai. Sempre dá pra gente rever o quê? Ver se todos os períodos foram considerados, se existia atividade especial ou não. Então, claro, a gente faz uma análise de uma possibilidade de revisão. Mas, se o benefício foi concedido de uma forma correta, se foi tudo enquadrado, os benefícios, a questão de se eventualmente teve atividade especial ou não, aí fica difícil, não tem milagre, né? Não dá. Por isso, da importância do planejamento previdenciário. E existe um planejamento pós? Então, a pessoa já aposentou, dá para ela pagar para conseguir? Não existe isso, né? Não. Porque eu vi um dia uma propaganda e falei, isso aí tá meio estranho. Não. Que era assim, você paga um X e aumenta Y. Não. Isso é totalmente mito. Inclusive, uma coisa que eu costumo dizer, assim, muito, principalmente para quem me procura, que eu falo assim, gente, da aposentadoria não existe divórcio, não, filho. Uma vez aposentado, você vai morrer com aquilo. Pode chorar, espernear, que se tiver certo... Só se tiver algum erro desses que você falou, né? Alguma coisa que não foi considerada. Por exemplo, eu já fiz revisão que aumentou mais de R$1.000 no salário do cliente. Nossa, isso faz total diferença, né? Porque ele exerceu vários anos, boa parte do período dele, como torneiro mecânico. Naquele período,
bastava o enquadramento por atividade, era independentemente de PPP, de coisa. Tinha, inclusive, uma circular do INSS, um documento, assim, escrito à máquina de escrever, para você ter uma ideia. E eu consegui descobrir esse documento, onde havia, assim, expresso, que era uma circular do INSS, que o torneiro mecânico era atividade especial. E quando ele se aposentou por uma aposentadoria proporcional, e reduziu mais de 50% o benefício dele. Nossa. E no judicial nós revertemos apenas com a circular, com toda a carteira de trabalho dele provando quase ali mais de 10 anos em torneiro mecânico e outras funções, e que gerou uma revisão assim de um aumento de R$1.000 no salário de benefício dele. Então a gente provou por A mais B aqui, pelo menos para mim, que eu nem da área sou, mas por A mais B, que vale a pena você ir atrás de um especialista. Com certeza. No caso da Vivi, já siga o Instagram dela aqui, que está aqui embaixo. Ó, tá? Isso aí. Vale muito a pena você ir atrás de um especialista, porque depois um prejuízo desse tomado fica bem mais difícil de reverter, né? Com certeza, com certeza. É o que eu falei, ele pensou que ele tinha tido a aposentadoria dele correta e não teve. Mas é o quê? É justamente isso, porque às vezes o cliente ele acha que só o CNIS para nós basta. Eu falo, não, me manda a sua carteira de trabalho. Ah, por quê? Porque era com a sua carteira que eu vou ver se você recebia insalubridade, se a sua função pode ter um enquadramento especial ou não, dependendo, a gente pede perícia em loco, né, que é na empresa. Porque, infelizmente, as empresas burlam o PPP para o quê? Para não aumentar a cota patronal dela no INSS. Tudo para a economia, né? E aí, de quem que fica a responsabilidade? Do empregado, que não tem nada a ver com a história. E aí não é justo, e graças a Deus, né, nos casos de aposentadoria especial, que eu já fiz e faço muito, eu consigo reverter com uma tese que um erro no PPP é atribuir um ônus para o segurado que é hipossuficiente, que não cabe a ele a fornecer e ter o PPP. Até porque a e pessoa sim nem a empresa. A pessoa nem sabe o que é isso, Exatamente. né? Tipo, E aí você deixar de enquadrar um período X, porque no PPP não consta determinada regra, não foi oferido direito, ruído, não foi... Não sei, é você estar atribuindo um ônus que não é dele, porque a lei é clara, que cabe à empresa fazer o LTCAT, emitir o PPP. Agora, a responsabilidade das informações é da empresa. E a responsabilidade do INSS é fiscalizar a empresa, que é o que ele não faz. Entendeu? Inclusive, eu já fiz teses, inclusive, de dano moral previdenciário. E colou? Com certeza. Que isso, gente. Dano moral Anotou aí, previdenciário. Mendes? Porque, ó, sabia dessa, João? Não sabia. Eu tinha a menor ideia também. Existe o dano moral previdenciário, sim. A gente tem que cair matando, sim. Porque imagina uma pessoa que, sei lá, ele ficou desempregado, mas tem direito à aposentadoria. Só que já está com uma idade avançada. E aí, vive de quê? Não, vive de doação, de esmola, de caridade. E um BPC humilhado, que foi negado simplesmente porque já deu a cota na perícia. Benefício isso? por incapacidade. Tem. Que é isso, gente? Tem. Isso não existe. E eu falo com propriedade porque eu conheço muito médico que saiu da perícia do INSS porque não concordava com a cota. Então, Que assim, absurdo. você vai um cliente para uma perícia por incapacidade, e muitas vezes eu até falo para o cliente, eu falo, olha, você corre o risco de ser indeferido, mas fica tranquilo que no judicial a gente vai brigar. Porque tem cota. Tá. Para o planejamento, ainda do planejamento, que eu gostei muito desse tema, achei muito interessante. É a minha paixão. Qual é o momento certo de procurar um advogado? Por exemplo, o Mendes. O Mendes tá, o nosso menino Mendes, 22 anos, novinho, no auge da idade. Já é a hora dele procurar isso ou tá muito cedo? Olha, Quem tá na beira dos 40, igual eu e o João, já tá mais pra lá que pra cá. Já tá na hora de começar a ver um negócio desse? olha, nunca... Qual é o momento? Eu costumo dizer que nunca é tarde e nunca é cedo. É a hora que você acha que tem que procurar. Eu tô cansado, já queria aposentar, hein? Até eu já tô querendo aposentar. Mas do jeito que eu sou apaixonada, eu acho que eu vou morrer lá no escritório centralizando todo mundo junto. Não. Depende muito da situação da pessoa, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que me procuram para querer saber, ai, quando que eu vou querer... Ninguém pensa assim, ai, vou procurar um planejamento previdenciário. Porque as pessoas, infelizmente, nem sabem o que é um planejamento previdenciário. Exatamente.
E Então, aí até um parênteses, é um marketing muito bom que você faz, porque você fala isso nas redes sociais, sem falar que é planejamento. Né? exatamente, porque a pessoa, se eu falar planejamento, você imagina o quê? Que você está construindo uma casa. É um plano para algum dia. Um plano, um futuro. Agora, se eu te falar assim, você quer saber quando você vai se aposentar? Aí você pega a pessoa pela curiosidade. Quando, quanto, né? Quando, quanto, que momento. Como. É pela curiosidade. Porque se falar planejamento, primeiro que brasileiro, no geral, já não se planeja para nada. Para nada. Né? Então, a gente tem que ser realista. Claro, esse é o termo correto, planejamento previdenciário. Mas é o quê? Cálculos previdenciários, ponto. Aí, qual que é o momento? É você que decide. Por quê? Já teve pessoas que me procuraram, doutora, não aguento mais trabalhar. Eu estou num nível de estresse assim que eu não me aguento, não estou suportando. Eu já tive um cliente, e assim, eu sempre fui muito honesta. Eu não sou aquela pessoa que eu vou falar para você assim, Marcelo, ó, você tem direito a se aposentar hoje, vamos dar entrada na sua aposentadoria hoje. E tipo assim, dane-se se daqui 1 ano e meio você vai se aposentar com benefício melhor. Não, para mim isso não importa. Eu gosto de te apresentar todos os planos. E aí é você que decide. Por quê? Eu já tive um cliente, motorista de ônibus de linha, que também sofre, assim, terror, imagina. O motorista de ônibus é muito difícil. É, assim, impossível. Primeiro que ele... Esse dia foi punk. Ele quis quase me bater quando eu falei assim que ele era jovem. Ele bateu na mesa e falou assim, pra mim a pior coisa que tem é alguém falar que eu sou jovem. Eu fiquei assim... Nossa, moça, eu pensei na minha cabeça, pensei que eu tava te fazendo um elogio, mas tá. Mas eu entendi o desespero dele, o olho dele assim, em lágrimas, porque ele tava desesperado. Na hora que eu fiz o cálculo e apresentei para ele, eu falei assim, olha, o valor do seu benefício, o senhor tem direito, é isso aqui, mas se o senhor esperar mais um pouco, o senhor vai ter um benefício melhor. O senhor disse que tem família, que tem uma filha que tem problema psiquiátrico, o senhor também não pensa fazer outra coisa. Só que é aquela pessoa machista, então não dá pra gente entrar muito nesse mérito. A gente vai até onde o cliente permite. Isso vai muito do tato, né? E ele virou para mim e falou assim, não, doutora. Mesmo sendo esse valor menor, eu prefiro me aposentar agora. Eu falei, o senhor tem certeza disso? Hoje o senhor tem saúde, hoje o senhor vai continuar trabalhando, mas e quando o senhor não conseguir mais trabalhar? E isso são poucos advogados que fazem. Porque o advogado previdenciarista, a maioria deles, infelizmente, quer o quê? Quer ganhar o peixe na hora. Mas eu prefiro prezar pela minha honestidade. Ô, Vivi, vou te falar, até conhecer você e outras advogadas trabalhistas, previdenciaristas lá do grupo, eu tinha um preconceito muito grande pelo que eu vivi com a minha mãe. Por quê? Minha mãe sempre foi aquela pessoa correta, sempre pagou o teto do INSS, trabalhou todo o período, até dar a idade que ela podia. E aí ela começou a procurar para aposentar, que ela queria que eu fizesse. Eu falei, mãe, eu não sei nem para que lado vai. Não adianta. Tipo assim, não dá. Aí ela tinha uma mulher que ela escutava na rádio. E assim, a mulher falava terça e quinta. Então, ou ia nessa mulher, ou ia nessa mulher de novo. Marketing, tá vendo? Propaganda. Olha lá, ó o marketing. Fomos no escritório da mulher, mas eu já conhecendo minha mãe, sabia que ela não ia ficar na entrada, porque era super desorganizada, era carteira de trabalho jogada pelo chão, papel para todo lado, tipo, a mesa da mulher para sentar, ela começou a tirar as coisas assim pra gente poder assinar as coisas. Parece aqueles que vai dizer que é na Sé. Tipo, não lembro onde era, não lembro, mas assim, era tenebroso o lugar. E aí minha mãe não teve confiança de deixar os documentos dela lá. Lógico, imagina. Aí eu sabia que não ia dar certo, minha mãe falou, não, eu vou pensar e depois eu volto. Eu sabia que não ia voltar nunca. E aí foi por indicação um advogado, chegou até ela e foi. Aí diferente, é um escritório bem mais simples, mais organizadinho, cara educado, tal. Minha mãe sentiu confiança e entregou para ele. Vivi, ele fez um serviço de motoboy. Aí, para mim, advogado previdenciário era motoboy. Por quê? Ela perguntou, quanto que eu vou receber? Ah, tem que ver quanto o INSS vai dar, né, minha filha? Era um velhinho bem humilde, assim. Não, minha filha, tem que ver, né, filha? Tem que ver. Aí minha mãe ficou meio assim, me olhou, fiz um sinal, tipo, não sei, né? Tipo, não, minha filha, tem que ver. Aí deixou lá, realmente ele deu entrada rápida, mas o que ele fez foi um serviço de motoboy. Ele pegou e deu o protocolo do INSS. E aí, quando saiu, foi minha mãe que avisou ele que saiu. Porque ela recebeu lá uma bolada, lá caiu. Pô, minha mãe sempre trabalhou bem, foi diretora de multinacional. Então, quer dizer,
foi uma aposentadoria quase a top. E aí eu vi um grande problema, eu até conversei com o Alex, inclusive um beijão pro Alex, muito querido, nosso parceiro de Cabral Academy, que foi um problema que pegou ela e pega ela até hoje, isso daí assombra ela até hoje. Assombra, hoje ela tá lógico. com quase 70 e assombra. Por quê? Porque ela não consegue entrar na cabeça o porquê que ela não ganha a aposentadoria top. Porque se ela pagou sempre no teto e ela trabalhou 2 anos a mais do que o limite, por que ela não recebe a top? E ela não tem explicação até hoje. Muito provavelmente, ela deve ter tido uma aposentadoria proporcional. Que é onde reduz... Por quê? Provavelmente ela tinha o tempo, só que ela era jovem na idade. E aí incide o fator previdenciário lá na nuvem, e aí é o que reduz o teu benefício. Não é uma aposentadoria ruim a dela. Mas assim, eu acho que pro teto faltam uns R$500, R$600. Faria diferença, né? Com certeza. Porque a pelo amor gente de pensa Deus. hoje, R$500 pode não ser nada, dependendo da condição da pessoa. Mas você coloca isso num prazo de 30 anos... Não, e outra, Tipo, gente. se a gente parar para pensar que quanto mais velho a gente fica, primeiro que o nosso custo de vida tem se elevado cada vez mais. Cada vez mais. Né? Antigamente, quem ganhava R$7.000 era rico. Hoje em dia é classe média. E olhe lá, né? E olhe lá, Classe e média no perrengue. Classe média E no bem regrada, perrengue. exato. Não vai viajar todo ano, não vai trocar de carro todo ano. E no perrengue, né? Então, antigamente, eu tô rico. Só que aí, primeiro que as coisas vão mudando e a questão de saúde. O convênio fica mais caro. Medicação para pressão, para diabetes, para coisa... Porque nós, no geral, estamos vivendo uma era que todos nós estamos adoecendo cada vez mais. Antigamente, tinha a famosa doença de velho, né? Hoje em dia, tem jovem tendo AVC. Eu tive uma tia com 30 anos que teve AVC. Minha outra com 50 teve outra AVC. E, tipo assim, antigamente só tinha AVC o idoso. Eu já vi jovem que chegou assim, a família pedir pensão por morte pra mim, de um rapaz de 22 anos que teve um infarto fulminante. Você fala assim, como que alguém tem um infarto com 22 anos de idade? Então, assim, hoje em dia a doença não tá mais escolhendo idade, padrão social. Então, cada real... Faz a diferença, ainda que seja R$100. Não, e é seu, né? Isso é um direito seu. É um direito seu. Então, assim, e mais antes, o que existia muito, inclusive pessoas que não eram advogados, mas que era exatamente esse serviço de motoboy. Fazia uma captação gigantesca, inclusive em porta de INSS, e só entregava os documentos no INSS. Não, vou falar, o bichão ali ganhou uma grana, porque ele ganhou 30% desde quando deu a entrada, até sair o benefício, demorou uns 3, 4 mais meses. Tantas rendas. Três benefícios. Então, é isso. E eu, assim, eu gosto... Tem cliente, às vezes, que fala pra mim assim, doutora, mas o que você acha? Eu falo assim, eu não acho nada. Meu trabalho é te apresentar os caminhos. Vai com a sua família, conversa, pensa, reflete. Não dá pra decidir pela vida dos outros, né? Porque às É vezes você que sabe onde teu calo aperta. Às vezes é igual esse cara que você falou do motorista. Ele vai ganhar menos, mas pra ele, naquele momento, faz sentido. Imagina, ele falou pra mim que tinha vontade de pegar um ônibus da linha e jogar no barranco, na ribanceira. Quase que eu falei, meu Deus, eu ligo pra empresa pra avisar? Qual é a linha pra gente não pegar? Eu ligo pra empresa pra avisar e minha ética profissional, porque às vezes acontece isso... que a pessoa te confidencializa coisa que você vê realmente que ele está transtornado. Ele está sendo um perigo não só para ele, mas até para os passageiros. Então, você vê realmente que o desespero dele não era porque ele queria ter uma renda extra, eu vou trabalhar e vou ficar recebendo minha aposentadoria. Não, eu vou ter que me virar para viver com esse pouco aqui, minha família que lute, porque eu não tenho mais condições. Não, chocante. Beleza, você falou que eram 2. O primeiro foi o planejamento. E o segundo? Que brilha teu coração, que bate mais forte seu coração. Olha, é tão difícil, porque, por incrível que pareça, eu sou tão apaixonada pelo Prev que tudo me brilha. Não, mas fala o top 2, então. Vai, top 2, aposentadoria deficiente. Como que é? Explica um pouquinho pra gente. A aposentadoria do deficiente é o deficiente que trabalha. Então, ele não é um incapacitado... É melhor, ele é incapacitado, né? Óbvio, ele é deficiente. Mas, por exemplo, é o cego de um olho que ele consegue exercer outras funções. Eu, Viviane, advogada, que sou cadeirante, eu tenho uma deficiência, mas eu consigo ser advogada, por exemplo, né? Isso são requisitos diferenciados para concessão de uma aposentadoria também.
né? Tem uma redução de ano, tem uma redução do tempo de contribuição. Então, por quê? O sistema ele visa o quê? Diminuir os impactos para essa pessoa que é PCD e que trabalha nessas condições, né? É uma forma da igualdade mesmo, né? De deixar ele mais equiparado, né? Então, isso também me motiva muito e meio que quase que casado isso, a parte do benefício por incapacidade. Mas aí eu vou falar uma coisa. Eu, Viviane, pela minha ética, assim, por mim, eu só pego o benefício por incapacidade que eu realmente acredito que a pessoa está incapaz. Não é para tirar um troquinho a mais o negócio, né? Não. Quando a pessoa vem para mim, eu quero encostar na caixa. Eu tenho olha, agora eu vou ser cancelada, tá? Eu tenho vontade, às vezes, de virar aquelas advogadas polêmicas, de fazer uns stories meio revoltantes, de falar assim, meu amigo, primeiro, ninguém encosta. Não existe encosta. Na caixa, muito menos, que se o benefício não é a caixa que paga, não é lá que você vai encostar, no INSS. Eu já começo a ficar meio pilhada nisso. Porque, infelizmente, tem muita gente folgada que fala assim, eu tenho determinado CID. E aí, doutor, eu tenho algum direito? Isso é uma coisa que me deixa... Não é que a pessoa está sem condição, né? Ela quer aproveitar Ela alguma quer coisa para aproveitar. tirar um É aquele troco. famoso assim, jeitinho brasileiro. Deixa eu ver. Vai que cola, né? Vai que cola. E aí, às vezes, é por conta desses que os peritos ficam pé da vida, inclusive dos judiciais, porque aí eu já tive clientes, por exemplo, que realmente precisavam e tinha negativa. Isso é de doer a alma. Assim, e eu sou aquela chata que bate lá na porta do juiz, eles falam, tá o substituto. Uma vez eu falei assim, e o substituto não é juiz? Ele não pode me atender? Ele substituto, ele não Serve profere pra quê, né? Pra quê? Doutora, mas... Eu falei, tá bom. E aí, foi muito engraçado esse caso, que era um benefício por incapacidade bem grave mesmo, sim. E o cliente, com muita dificuldade, ele tinha até parte de paralisia, além de um câncer assim, com comprometimento, enfim, várias coisas. E ele, durante o processo, após a perícia judicial, ele passou numa perícia administrativa que o INSS deu benefício para ele. E aí eu falei, gente, eu fiz a impugnação do laudo e fui lá conversar com o juízo. O juiz super carinhoso. A gente estava trocando farpas, assim... Um querendo matar o outro, mas assim, tomando um cafezinho de sorrisinho. E aí, eu falei pro juiz, eu falei assim, excelência, o meu cliente está tão desesperado que ele está lá fora. Se você não quer ver, se você quer acreditar só na documentação, só dá uma circulada lá fora, você vai ver a condição dele. Sabe o que o juiz virou para mim e falou? Mas ele está incapacitado e está aqui no fórum? Vai ficar trancado numa jaula, gente? Amarrado na cama? Aí eu falei assim, sim. Hein? Aí eu virei, primeiro eu respirei fundo, né? Porque nessa hora a gente tem que respirar fundo. Eu falei assim, para você ver o desespero que essa pessoa está. De se submeter a essa humilhação. Porque condições nenhuma ele tinha aqui. E segundo que ele não está acamado. Ele não está proibido de sair de casa, ele está incapacitado para as funções de trabalho dele. São coisas diferentes, né? Excelência, eu não preciso dar aula de benefício por incapacidade para o doutor. Eu pensei que o cara queria me dar uma chicotada, né? Que loucura, né, gente? Aí ele deu aquela respirada assim, aí ele falou assim, doutora, mas seu cliente não tem 15 anos de carência? Espera para dar a entrada na aposentadoria por idade dele. Ele já tem 65, vai fazer 65 agora, daqui a alguns meses. Ano que vem se aposenta ele. Aí eu falei, e daqui a um ano ele passa fome? O senhor vai bancar ele? Porque o perito do réu está falando que ele está incapaz. E o seu perito está falando que não. Alguma coisa aí não está batendo, né? Que o perito do réu que deveria defender está indo a favor... Aí ele falou, mas o quadro de saúde pode mudar. Eu falei, não pode mudar. Nossa. E eu briguei mesmo. Tanto que, assim, eu cheguei apelando pro juiz. Eu falei assim, eu não estou aqui como advogada, eu estou aqui como ser humano. Assim, cheguei muito séria mesmo, assim. E aí, com muito custo, fiz impugnação.
o juiz conseguiu, foi lá e reverteu. Mas não foi dar passeadinha no fórum para ver o meu cliente. Ele ficou com medo de você voltar lá com 2 clientes. Foi melhor aposentar que ela volta com 2 aqui. Deixa abaixo, tá lucro. Porque eu costumo ser a chata mesmo, que nem... Não, da entrada no INSS, eu faço petição. Redonda, já visando uma petição inicial, já é meio caminho andado, é poupar trabalho. Uhum. Não faço assim, vou dar entrada pelas coxas, só entregar os documentos e dispara lá. Não. Uma vez, um servidor do INSS, na época que nem era tão digital assim, me parabenizou pela petição. Ele falou, nossa, se você soubesse como isso facilita a nossa análise... Nossa, doutora, você já está aqui com a contagem pronta, com a petição apontando todas as irregularidades para a gente só tem que conferir e ver se está batendo o que você está alegando. Incrível, né? Aí você vê que até o servidor, às vezes, reconhece, porque vê que você não é só um oportunista, porque, infelizmente, tem pessoas que nem advogados são, que só pega a procuração da pessoa, a pessoa não verifica se é um advogado, e simplesmente vai lá e dá entrada, só pega os documentos e faz o serviço de motoboy igual o da sua mãe. Pois é. Não, foi traumático isso daí. Jesus não, Cristo. E acontece muito. Mas qual foi o caso mais legal assim que você já pegou? Você falou, esse daqui foi emocionante. Seja porque era muito difícil ou porque mudou muito a vida da pessoa. Qual um te marcou assim que você fala, nossa? Nossa. Lá vou eu de novo. Todos. Fala um, então, legal assim. Olha, desse rapaz mesmo que eu falei, do jovem. Porque foi muito difícil, porque você tinha um laudo negativo no trabalhista. Então, por exemplo, uma prova emprestada que eu poderia usar no previdenciário, eu não podia. Foi eliminada, né? Entendeu? Eu tinha que brigar lá no judicial. No judicial, o laudo, a princípio, também foi negativo. Eu impugnei o laudo. Mas eu falei, não, mas tem a doença ocupacional. Falei, vou pedir perícia in loco. Quando você pede a perícia in loco e veio isso, foi... sensacional. Principalmente porque quem eram os meus superiores no escritório falavam para mim que eu estava fazendo caridade com o escritório quando eu peguei esse caso. Falaram assim, agora a Vivi deu para fazer caridade. Mas quando veio a porcentagem lá dos atrasados... Não ganhei R$1. Mas eles ficaram felizes. Com certeza. Que veio uma grana aí. E aí foi isso, assim. Você vê a dificuldade que realmente... foi, e você vê um caminho onde, tipo assim, o pessoal ali da equipe já queria desistir. Laudo negativo, vai ser improcedente. Não. Vamos pedir perícia in loco, que isso aí tem. Imagina, uma pessoa que trabalha desde os 18 anos na mesma empresa, exercendo a mesma função, e que com menos de 30 desenvolve um problema braçal. É impossível não relacionar o trabalho. É impossível, não tinha nexo. É que, infelizmente, eu não posso dizer o nome da empresa, né? Mas era nítido que no trabalhista foi comprado esse laudo, sim. E eu falei, não, no prévio a gente vai lutar por essa questão. E aí, BPC também teve... Posso contar outro caso? Claro. Um outro caso que me comoveu demais mesmo, para você ver o absurdo que é o que acontece no INSS e até mesmo no judicial, né? Porque nem sempre o INSS é só o vilão, às vezes no judicial também. Uma senhora sem uma perna por conta da diabetes e cega dos 2 olhos. Nossa. Né? Um BPC deficiente, pelo amor de Deus, gente. A pessoa não tem uma perna, assim, para cima do joelho. Ela tinha um cotoco. E não enxerga nada. E não enxerga nada. E a pessoa tá capaz, ela tá ótima, nossa. E sobrepeso, né? E era um BPC. De novo, o administrativo negou o BPC. E não era nem pela questão da renda, era pela questão da deficiência da mulher. Não é possível. Aí você fala, como, produção? O BPC, todo mundo que tem algum tipo de deficiência tem direito, independente da renda, ou tem que combinar as coisas? Não precisa acumular a renda. Ah, tá. Precisa ter o critério da miserabilidade. Claro que, em alguns determinados casos, e dependendo de quanto supera essa renda, é possível a gente ingressar no judicial, e aí é uma questão de discussão, não dá para garantir, para flexibilização da renda per capita familiar, comprovando os gastos, os custos, a questão do tratamento, a hipossuficiência daquela família. Entendi. Né? Então, realmente precisa linkar
essa questão da miserabilidade, que não necessariamente vai se restringir a 1/4 do salário mínimo, mas que vai estar próximo disso, ou que vai ter a renda ali muito comprometida e que aquela pessoa realmente precisa estar acumulado esses 2 benefícios. E aí, nesse caso dessa senhora, ela passou pela perícia social, no judicial. Para vocês terem uma ideia, assistente social, quando foi embora da casa dela, deu R$100 para ela. Acho que ficou tão comovida chocado com a situação daquela coitada, que a Nossa. assistente social falou assim, olha, não fala nada não, mas está aqui, ó, um dinheiro para a senhora. Que é isso, gente? E foi embora. Quando a cliente falou isso para mim, eu ainda falei, não confia muito não, eu só acredito no laudo, porque esse povo aí, porque realmente, tem uns que se faz de bonzinho e Até pra não depois ficar queimado, né? Porque e se na depois casa lasca o lá... negócio. Pois é. Falei, não fica feliz porque ganhou dinheiro não, mas que bom que Deus preparou, ainda brinquei, né? E aí essa questão me tocou demais mesmo, porque... Aí a questão do propósito e a questão da gente saber esperar o tempo. Você, recentemente, fez uma palestra muito legal sobre LOAS, não foi? Na verdade, foi sobre o direito das pessoas PCD, com esclerose múltipla. Que bacana. Então, ali eu tive que abordar todos os direitos das pessoas com deficiências, englobando a área trabalhista, tributária, direito do trânsito, previdenciário. Tem muita coisa que elas têm direito e não sabem, né? Tudo. E assim, é o que eu falei, eu sou intensa. Eu lembro até hoje de você me perguntando, Vivi, isso te assusta? Você dá uma palestra de tantos assuntos que não é só Prev? O que eu te respondi? Que não. Nem um pouco. Que é pra cima. Falei, eu vou. E foi mesmo. Eu ainda fiz um e-book para entregar para o pessoal. Tá, então vamos dar um presente para quem assistiu até agora? Com certeza. Quem quiser receber esse e-book faz como? Te chama onde? No meu Instagram, manda lá, eu quero que eu vou mandar o e-book sobre o direito das pessoas PCD. Ô, gente, na boa, você aí que é advogado, você que é estudante de direito, você que conhece alguém que tem qualquer tipo de deficiência, tem que ter esse e-book em mão. Porque pode ser um produto que você vai vender para outro advogado, pode ser para outras pessoas, pode ser uma parceria que você vai fazer para levantar uma grana e pode ser que você vá ajudar alguém que você conheça, que você gosta. Então, assim, não tem motivo para não chamar de graça, né? E é de graça. Ah, gente. Me matei para fazer ali, assim, porque foi um prazo curtíssimo. Curtíssimo. E eu falei assim, não, eu vou. E assim, é muito legal o sexto sentido, a conexão que eu trago aquilo para mim, porque com a minha assistente vinha assim uns insights que eu falava assim, acho que vão me perguntar isso, eu preciso ter essa resposta, acho que vão me perguntar sobre isso. Sabe assim, quando você se coloca no papel, não no papel da advogada, mas de quem está assistindo? Não, sério, fantástico. Então, assim, foi muito... Meu maior medo era não ter ninguém. E lotou, tinha assim, 40 pessoas no lugar. Eu fiquei assim, extasiada quase, né? Que legal. E foi fantástico essa experiência. E, inclusive, essa semana, uma pessoa me chamou para o direito da saúde. E aí eu perguntei, eu falei, você veio do tráfego? Foi algum cliente meu que te indicou? Não, eu assisti sua palestra. Tipo, 3 meses depois. Aí eu falei assim, mas... E você gostou da palestra? A pessoa respondeu, adorei. Aí eu falei, nossa, isso é o que eu precisava ouvir. Você impactou a vida dela, você transformou tanto a vida dela que mesmo 3 meses depois ela não esqueceu de você. Ela não esqueceu de mim. É isso que eu falo, tem que se expor, gente. Não pode ter medo de aparecer, porque é através dessa sua aparição, dessa sua demonstração que as pessoas vão te conhecer, senão você está numa bolha. Sim, não, e assim, o que mais foi engraçado também, que aí eu tenho uma amiga de Santos, que é uma secretária, não tem nada a ver com o mundo jurídico, nem nada, era secretária de um médico, inclusive, e encontrou com uma pessoa que foi na palestra. Na rua, assim, tipo, naquela semana, ela falou, nossa, essa semana eu assisti uma palestra do meu irmão, porque eu acho que o irmão, de certo, tratava com o médico lá, que ela era secretária. Nossa, com a advogada muito boa. Ela falou, minha amiga fez uma palestra, qual que é o nome? Aí ela falou assim, nossa, foi uma palestra sensacional, que nos olha, dá parabéns para sua amiga, que doutora, nossa, muito gente fina ela, a gente conseguiu entender tudo, e ela ficou até... Aí minha amiga me mandou mensagem, Vivi, teve um feedback, eu encontrei uma pessoa na rua que assistiu sua palestra, eu falei, quem foi essa pessoa? Eu mandei a foto do pessoal, eu falei, quem que é essa pessoa?
Aí eu falei, gente, olha isso, como o negócio se alastra sem a gente nem perceber. E Santos é uma cidade gigante. Eu fiz a palestra em Santos. Imagina, a probabilidade dela se trombar na rua com a outra. E ainda que tenha me visto que nem de lá eu sou, que eu tô na Praia Grande. Mas é pertinho. É a terra do Charlie Brown, Santos e Praia Grande ali, ó, fica flutuando. E aí, só voltando nesse caso dessa cliente PCD, tinha tudo para dar positivo no judicial. O laudo também, médico, também foi positivo. O juízo de ofício resolveu baixar o quinis da família inteira, quase, para não dar o benefício da mulher. Eu acho que o juiz também tinha... Eu acho que o juiz também devia ter cota, tá, gente? Desculpa. Não acho que tenha isso, mas alguma coisa... Porque eu nunca vi tanto ofício. Tanto empenho para negar, Tanto empenho, né? E ele achou, lá no quinis da mãe dessa cliente, que ela tinha uma renda lá de R$2.500. E que essa idosa de 80 anos, que era a mãe da minha cliente, que morava a mais de 500 quilômetros da minha cliente, podia muito bem, pelo direito, ou melhor, pelo Código Civil, que é a obrigação e dever dos pais sustentar os filhos. Não. E que ele julgou improcedente essa ação. De ofício. Com base na coitada da velhinha de 80 anos que recebia R$2.500 a 500 quilômetros de São Paulo, porque a cliente era daqui, e julgou improcedente. Uma ação que era 100% ganha. Gente. Com 2 laudos positivos. Isso não existe, né? Aí, o que eu tive que fazer? De novo, recurso. Ainda falei, vou fazer sustentação oral. Porque eu sou dessa. Minha chefe, medrosa. Desculpa, chefa. Ex-chefa, né? Desculpa, ex-chefa. Medrosa. Ai, Vi, sustentação oral. Ai, será? Tem medo de falar? Eu vou. Beleza. Comprovei por A mais B. Primeiro, porque na lei do BPC fala sob o mesmo teto. Só ali não tem no mesmo teto, ainda mais 500 quilômetros de distância, né? Segundo, elas não tinham boas relações. A outra velhinha também cheia de problema de saúde. Bati na letra da lei. Você não tem que filosofar, né? Foi na letra da lei e foi concedido o benefício. Claro que, infelizmente, por conta da segunda instância, demorou um pouco mais. O benefício saiu na época da pandemia e a cliente ficou muito feliz, obviamente, né? Eu, mais ainda, chorei quando saiu isso. E eu comecei a chorar antes de ligar para a cliente, comecei a chorar porque eu consegui realmente o benefício para essa pessoa. E aí, a gente não se falou mais, eu não a conhecia pessoalmente, era por telefone, eu não falava com ela, eu falava com os filhos dela. E aí, foi uma coisa muito engraçada que eles me chamaram para ir na casa deles, que ia ter uma visita lá. E era um dia, assim, que eu estava, assim, inclusive, me questionando sobre a advocacia. Poxa, será que é isso mesmo? Será que eu tô... Já fazia tempo que ela tinha recebido o benefício e tal. Eu lembro que a filha dela me mandou um chocotone. A parte boa, né? E aí cheguei nessa visita, que tinha outras pessoas na casa dela, e precisava de ver a alegria que eles estavam, assim, de ter a doutora Viviane na casa deles. Eu falava assim, não, gente, eu não sou a doutora, não, eu sou a Vivi, tô aqui, tá tranquilo. Mas você mudou a vida da família. E aí, quando eu tava para ir embora, ela ceguinha pegou assim nas minhas mãos e falou assim, doutora, eu preciso te falar uma coisa. Aí eu falei assim, o quê? Ela falou, você sabe que eu perdi a minha filha, a Sheilinha, que era a filha que cuidava dela, com 30 e poucos anos. Ela também teve um mal súbito e morreu. Nossa. Acho que 3 ou 4 dias depois que ela recebeu o dinheiro dos atrasados. E ela falou assim, graças a você, esse dinheiro dos atrasados que veio do processo, eu pude dar um funeral digno para minha filha. Eu desabei a chorar, gente. Até hoje eu choro quando eu lembro disso. Porque, assim, eu vivi, posso falar por mim. Acho que a gente, no lado racional, no lado ser humano, a gente gera até uma revolta. Primeiro, que eu imagino, eu não sou mãe, mas só de pet. A Zoe. A Zoe, minha filha amada, que... Primeiro, perder um filho não é fácil. Não. Eu já perdi um e não é fácil. É uma dor é inquestionável, é indescritível.
E mesmo assim, a pessoa não se revoltar com Deus e, pelo contrário, se sentir grata não só a Deus, mas a mim, porque ela teve condições de pagar um funeral digno para a filha, aquilo para mim foi um ato genuíno, assim, de parecer que foi um sinal de Deus realmente para mim naquele dia que eu estava me questionando. Porque não foi à toa que surgiu um convite do nada. Não. Não foi à toa que eu também, do nada, resolvi ir na casa da cliente. E que no final, que eu nem sabia, a cliente vem e fala assim, então, 3 dias depois ela estava numa missão, ela teve um mal súbito, ela faleceu, mas graças a você. E ela faz assim, eu sou muito grata a Deus e a você, porque eu pude dar um funeral digno à minha filha. Incrível, né, Vivi? Isso para mim me tocou demais. Essa gratidão que as pessoas têm. Isso para mim foi até lição de vida. De reflexão para mim mesma. Às vezes a gente reclama de umas coisas, né? Olha o que os outros estão passando. Exatamente. Mulher com todos os problemas possíveis imaginários, perdeu a filha. E ainda conseguir ser grata por isso. Porque ela podia estar revoltada. Pô, Deus! Por quê, né? Só eu. No meio de uma pandemia, 300 milhões de anos, eu demoro tanto para receber esse dinheirinho. Agora que eu ia, sei lá, reformar minha casinha, ou pagar meu tratamento médico, o senhor ainda leva minha filha. E a mulher ainda conseguir ser grata, isso para mim foi um ato de fé, de amor, de tudo, assim. De gratidão, De né? gratidão. Foi sensacional. Como você disse no começo, você é muito intenso em tudo. Deu para ver no lado profissional. E no pessoal, de onde que vem esse lado radical da Vivi? O que faz a Vivi na vida pessoal de radical, de intensa? Eu dirijo loucamente. Já fica aí, Rômulo. Velozes e Michele, anota aí, que é Velozes e Furiosos, versão Praia Grande. É o Braia da Praia Grande. Eu posso falar que esses dias eu tava no Farol respondendo o cliente. Muito bem, viu? CT, eu não tenho nada a ver com isso. Ó a confissão. Não sou eu que ensino esse tipo de coisa. Eu quero me pedir uma moedinha. Eu sorri, falei que não dá, voltei pro celular. Rapaz, moça, vai trabalhar, larga o celular. E eu tonta ainda falei, mas eu tô trabalhando, moço. Aí depois eu falei, por que eu fui responder ele, gente? Não, eu dirigia muito mexendo, mas a Verônica briga demais, então eu parei. Mas aí agora eu também dei uma parada. É só ter alguém bravo do seu lado. A Verônica fala assim, você quer que eu dirija? Você sabe que eu sei dirigir, vem pro lado, você trabalha aqui, eu vou dirigir. Eu parei, eu já entendi o recado. Já entendi, tá bom, deixa. Mas assim, vivi intensa. Eu gosto de aventuras. É muito engraçado. Eu falo assim que eu costumo me transformar. Parece que às vezes eu sou meio camaleão. Assim, eu já vi colegas, inclusive, do escritório, falar assim, Vivi, eu já te vi chegar aqui no escritório com o olho inchado, destruída. Assim, o cliente te ligar, você incorpora, assim, uma outra pessoa. Você tá dando risada, tá contando piada, que não esquece, você desliga o telefone e você volta pro seu foco e tá ali. Porque meu foco é aquilo. E aí, na minha hora vaga, é onde eu quero me aventurar mesmo. Pra terminar de adrenalina... É trilha, é pular de buck jump. Jesus já Cristo. pulei no penhasco, fui sozinha pra Serra Catarinense, com uma das estradas mais perigosas do Brasil. Agora você chama o menino Mendes, que ele ama essas coisas, é a cara dele. Ele e o Polar, pode chamar os dois, vão os dois. Polar, você tá convidado pra pular do penhasco. E detalhe, agosto, olha o spoiler. Agosto, já tem um também que é o maior buck jump do Brasil. Você vai? Já tá Onde comprada é a passagem. Rio Grande do Sul. Não, me fala pra eu passar bem longe. Então, em agosto eu vou pro Nordeste. Porque... Não, Rio Grande do Sul, tô indo pra lá só pra pular 150 metros de altura. O Mendes e o Polar vão juntos, você não vai sozinho. E aí, até minha irmã brincou comigo, ela falou assim, mas você quer o que prende aqui na cintura ou só no pé? Aí eu quero, dessa vez, é só no pé, porque eu quero ir de cabeça. E você vai em qual, Mendes? Na cintura ou no pé? Não, Mendes, vai pra tirar umas fotos. Ô, Jó, que moleque frouxo. Vai ser meu Star Maker, pô. Você... É isso que eu gosto. Eu já nadei com jacaré, não. com cobra, com sucuri. E assim, não é sucuri do aquário, jacaré do aquário domesticado, não. É ir pro Pantanal. O rapaz fala assim, você tem medo de jacaré? Vou nada. Não, moço, pelo contrário. Ele falou, seguinte, não fala pra ninguém. O bom da gente ser amigo do povo é isso, né? Que as pessoas contam segredo pra gente. Falou, o pessoal vai
terminar de fazer a trilha, então o treinamento fica desse lado do rio. Mas ali tem um ninho de jacaré do outro lado, perto daquela árvore. Então, se você quiser ver a mamãe jacaré e os ovinhos e os filhinhos jacaré, é só você discretamente desviar da rota, né? Fazer a curva mais aberta na flutuação e olhar para sua direita que você vai ver os jacarezinhos. A mamãe jacaré. Eu já nem ia chegar no final da trilha. E eu, lógico, moço, manda vir da central, porque era longe a base. Uma GoPro para mim, agora. Eu preciso registrar esse momento. E realmente foi fantástico. E registrou? Claro, né? Não, você tem que mandar essas fotos pra gente. Jacaré, Você tem essas fotos ainda? Sucuri, com certeza. Não, manda que a gente vai colocar aqui, ó. O Ed, novo cabeludo, você vai colocar aqui. Imagina, eu fui nadar no rio que chama Rio Sucuri. Tá, tô fora. Gente, mas é coisa... E é muito engraçado, porque às vezes eu me vejo com medo de barata em casa. E detalhe, eu tenho aracnofobia. De já entrar uma aranha desse tamanho na minha casa... Por que você se mete nesses lugares? Então, de entrar uma aranha desse tamanho na minha casa, eu entrar no elevador assim, tipo, desesperada, chamar o porteiro pra me socorrer. Não, mas desse tamanho eu ia falar, parabéns, você ganhou a casa é tua. Aí, realmente, o porteiro levou uma surra da aranha, até eu levei a surra da aranha, enfim, foi aquele Deus nos acuda, deu tudo certo. E a Zoe? A Zoe não pegou a aranha? Não, a Zoe na época não existia, só tinha um pincher raivoso que queria morder o porteiro. Muito bom, mas já loucura que foi uma grande família. A guerra do negócio. E é impressionante. Quando eu vou para a natureza, para o mato, é outra Viviane. Tô fora. É descalça na trilha, se precisar. Já fui para o pico mais frio do Brasil, 10 km, assim, só de escalada, escorregadio, pura neblina, você não enxergava nada, a roupa fica encharcada, assim. Você sabe que todo corpo encontrado no Everest já foi alguém motivado a superar alguma coisa, né? Gente, assim, eu sou alucinada por essas coisas. Aí eu te falo, eu moro na praia. Quantas vezes Viviane vai no mar? Não vai. Não vou. Nadar com tubarão não é tua parada, não, né? Só com o jacaré. Só com o jacaré. Entendi. Bacana. Com a cobra. Falar com o Wallace tem lá os clientes do lá, jacaré. eu já falei pra ele, falei, quem que é o amigo do jacaré? Mas o jacaré aí, realmente, eu não queria ser amiga, não. Eu queria era comer o jacaré, porque é gostoso. Nossa Senhora, não. Eu já queria ver se ele descolava uns honorários em jacaré. Entendi. Vivi, que papo gostoso, papo leve, mas antes da gente terminar, tem o De Frente com o Cabral, que são 10 perguntinhas. Ai, meu Deus, Bate pronto. Sua música favorita? Ou que faz sentido pra você hoje? Ela Tá Voando, da Gabi Lutai. Conhece? Então anota aí, vocês dois, pra gente pesquisar, que eu também não conheço, não. Sua cor favorita? Vinho. E eu não tenho nada de vinho, tá? Aí fica a dica. Se você pudesse almoçar com qualquer pessoa, com quem seria? Boa pergunta. Com você. Então tá bom, isso tá fácil. Tá Você, fácil pronto. resolver. Sua comida preferida? Nossa, eu sou de touro, gente. Eu amo tudo. Eu sou um dragãozinho. Minha comida favorita? Carne, picanha. Boa. Uma coisa que deixa a Vivi muito feliz. Livre. Sensação de liberdade. Por isso da natureza. Uma coisa que deixa a Vivi muito irritada. Falta de responsabilidade, de compromisso comigo. Pessoas irresponsáveis, levianas, não sei o que, isso me deixa puta. Um esporte favorito? Esporte. Dormir. Boa. Esporte, dormir. Torce para algum time? Eu sou eclética. É Corinthians, põe o hino aí, Cascão. Sabe é o que eu gosto? Mas espera, sabe por que eu falo que eu sou eclética? Porque eu gosto da bagunça do estádio. É Corinthians 2 vezes, Eu então. gosto de estar no meio da torcida, não importa pra quem. Eu quero estar na bagunça. Eu já fui pra... Qual que é a do São Paulo? Não é Libertadores, a do São Paulo? A torcida. Independente. Torcida independente. Já fui em clássico, São Paulo e Palmeiras, porque eu gosto da adrenalina. Eu falei que eu gosto do perigo. Realmente, ali você tá... Eu não vou no joguinho básico, eu quero ir pra emoção. Só que com emoção com determinados luxos, entendeu? Entendi. Talvez um camarote, talvez ir direto no meio da torcida mesmo, porque lá eu falo, bom, aqui eu acho que eu tô segura, né? Ou não. Tá. Vai nessa. Porque eu quero sentir aquela vibração, aquela pegada do estádio, entendeu? Entendi. Então, se a Vivi não fosse advogada, a Vivi seria o quê? advogada. Entendi. Eu não me vejo em outra coisa que não seja advocacia. Show. E a última, pra gente encerrar aqui as perguntas. Um lugar que a Vivi ainda vai conhecer nessa vida. Pra onde você vai viajar ainda?
pro Pantanal. Mas para Senhora. Pantanal, assim, na verdade, o Pantanal eu já fui, mas ir para Floresta Amazônica. Dentro Pra mesmo, dentro, ver os pra, bichos. tipo, tribo indígena. Deve ser animal, mas é uma coisa que eu não irei. Deve ser muito legal. Você me traz É isso foto, que eu você me traz um monte de coisa, vai ser bacana demais. Essa é a Vivi. Show. Quem quiser te seguir, qual que é seu Instagram? Embora a gente já colocou aqui algumas vezes, mas repete, sempre é bom deixar esse recado. Viviane_Okiuse.prev. Não se preocupem, tá escrito aqui, tá? Vivi, foi um enorme prazer. Você é uma queridíssima. Prazer todo meu. Eu acho que todo mundo vai terminar esse episódio gostando mais ainda, entendendo porque todos nós somos tão apaixonados por você. Sua energia brilha, é excelente estar com você. Então, Obrigada. parabéns não só pela profissional, mas pela pessoa que você é. Obrigado por ter vindo da praia para cá, ter deixado sua filha Zoe lá para estar conosco. Agradecer a tia da creche por abrir a creche 7 horas da manhã para eu largar. Muito obrigado, tia da creche. E aí aqui, essa câmera é sua, pode encerrar com o recado que você quiser, fique à vontade. Bom, para quem quiser, me segue no Instagram. Pode mandar dúvidas, sejam colegas da área, sejam pessoas que tenham qualquer questão previdenciária. Eu vou estar sempre à disposição para dar todos os esclarecimentos possíveis e trocar ideias também, porque eu não guardo segredo, não escondo ouro. E é isso. Show. Minha amada, muito obrigado. Foi um prazer Eu que imenso ter agradeço você por aqui. tudo. Foi muito bom. Você aí, gostou? Comenta o que você achou. Vai lá no Instagram dela, pede o e-book e segue, porque o próximo vem forte e hat-trick, hein? 3 mulheres em sequência, porque as mulheres dão um show aqui na Cabral Academy. João, me deixa podcast, obrigado. Mendes, meu casca de bala, sem vocês isso aqui não existiria. Muito obrigado. Beijos para todo mundo. Verônica, tô tomando água, hein? Tá vendo, né? Beijos. Tchau. Adorei.